Graça e paz, você está no Café com Palavra, eu sou o pastor Igor Marçal e nós estamos inaugurando uma nova temporada. Vamos falar sobre igreja, pacífica ou passiva. Então, vem conosco nessa nova temporada. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ative as notificações e fique sempre por dentro aí de novos vídeos a serem postados. Amém? Comigo, nessa temporada, estamos aqui com o pastor Zait, que já é da casa, né? Já é aí conhecido do Café com Palavra, né? Nosso âncora do Café com Palavra está aí, presente, com seu fã-clube sempre presente nos comentários aí, é outro nível aqui, viu, pastor Helder? O pessoal tem fã-clube nacional aí. E conosco passou o Helder, né, do Ministério Vida no Altar, aqui também de Samambaia, DF, um amigo, e está conosco. Bem-vindo, pastor Helder, ao Café com Palavra. E vamos aí caminhar. Obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui. E vamos juntos aí, né? Estudar um pouco mais sobre essa questão, amém? É bênção. E o tema é um tema interessante de se falar, né? O texto básico que eu quero trazer para nós conversarmos aqui é Romanos 16, 20, onde nós temos ali Paulo falando acerca de uma ação da parte de Deus, né? O texto diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E ainda termina assim, ó, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Né? E é dessa forma que Paulo finaliza a sua epístola. E, bom, o ponto nosso aqui para trabalharmos é sobre como a igreja, evidentemente que é a igreja dos nossos dias, né, contemporânea, como ela deve se mover no sentido de entender a diferença entre ser pacífica sem ser passiva, ou mesmo até quanto, né, nós estamos talvez como igreja confundindo, né, passividade com atitude pacífica. E nesse primeiro vídeo da nossa série aqui, eu quero trazer o seguinte subtema: existem guerras que devem ser lutadas por um Deus de paz e a sua igreja? Então, existem guerras que devem ser lutadas por um Deus de paz e sua igreja? E aí eu quero abrir aqui já para ouvir os comentários iniciais aqui do pastor Helder e do pastor Zait sobre esse título. Considerações iniciais aí das suas opiniões. A gente tem aqui uma prática, viu, pastor Helder, que a gente sempre começa com visitante. Então, a gente já coloca o visitante já na situação de cheque, né? Toma um café, tranquiliza, né? Mas, então, pastor Helder, existem guerras que devem ser lutadas por um Deus de paz e, evidentemente, a sua igreja? Amém. Eu acredito que sim, né? Principalmente quando se trata do que diz respeito à verdade e à justiça, né? São pontos do qual a igreja ela não deve abrir mão, porque Deus ele não vai abrir mão da verdade e da justiça. E nós percebemos que quando se luta pela verdade e pela justiça, obviamente hoje isso vai se gerar uma guerra, né? Sabemos que essa guerra, ela não é uma guerra campal, não é uma guerra física, não é isso, mas é numa esfera espiritual. É essa condição que a igreja está travando guerras, que Deus está também travando essas guerras, né? Eu creio que nesse momento há miríades de anjos aqui travando essas guerras em favor da verdade e da justiça. Então eu penso que a igreja precisa sim entender esse campo onde um Deus de paz, ele trava essa guerra. Sim, sempre voltado para a verdade e para a justiça. Amém, amém. E aí, pastor Zait, existem guerras que devem ser lutadas por um Deus de paz? Sim, né? Eu acredito que lá em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, né? Ele fala que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né?
Então, se há uma perseguição, há uma luta, né? Há um travo onde nós batalhamos. E como também o livro de Apocalipse, ele aponta, né, existe uma luta entre os demônios, né, e o povo de Deus também. Então existe uma dualidade entre o justo e o ímpio, né, aqui no mundo, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus e aqueles que desprezam, né, aquilo que Deus deseja. Então nós temos dentro desse plano todo de pensamento aquele grupo de pessoas que se esquiva de assuntos polêmicos, né? É a turma do deixa disso. E entra dentro desses aspectos aí com aquela vertente de pacificadores, né? Ah, não, esse assunto nós não devemos falar, esse assunto nós não devemos tratar. Então, antes de nós falarmos sobre a maneira, talvez, o ambiente, o lugar, deixa eu trazer para vocês alguns assuntos. Por exemplo, um desses assuntos aí que ainda parece ser um tabu, que é a política. A política, ela é um lugar onde existem guerras que devem ser lutadas pela igreja? Essa é a minha pergunta para vocês. Vamos inverter agora, né? Queria ouvir primeiro o pastor Zait. Política é uma área onde a igreja ela deve se envolver no âmbito de lutar, de guerrear? Pastor, o que você acha disso aí? Eu creio que sim, baseado em Efésios 6, né, diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, né? E principalmente essa palavra potestades, ela significa essa influência, esse poder que tem uma influência em várias áreas da sociedade, né? Então, uma delas é a política, né, que existem espíritos malignos numa hierarquia alta ali, né, vamos dizer assim, que estão agindo ali, né, dentro da política para influenciar o pensamento, as ações que o governo vai tomar para prejudicar toda uma sociedade, uma nação. Então eu vejo que é importante a igreja ela estar atenta a esse aspecto, né, espiritual, né, na questão política. E pastor Welder, na sua opinião, essa batalha, né, essa pleita com assuntos dessa natureza e outros, né, há tempos atrás aí a gente estava vendo muito forte um grupo tratando sobre questões como, por exemplo, alguns pecados praticados por líderes da igreja, pastores, né, pecados e ações, né, de abusos, etc. E isso sendo tratado assim abertamente e tudo mais. Como que você enxerga essa, assim, não estou querendo que a gente entre no mérito do que as pessoas fizeram, de expor ou deixar de expor, mas como que a igreja guerreia essas lutas? Como que a igreja luta essas guerras? Como Deus luta essas guerras? Bom, primeiro a gente precisa entender a respeito do amor de Deus. Só que o amor de Deus, ele não subtrai a justiça. Então, assim, baseado no amor de Deus, como que nós lutaríamos essas guerras diante de pecados que outrora oculto agora estão às claras, né? Eu entendo que tudo deve ser tratado primeiro com amor, porém, nós precisamos observar esse ponto, aonde o sistema religioso, ele não pode ser maior do que a justiça. Se eu cometi algo, isso precisa sim ser confesso, ou de alguma forma se for exposto, eu preciso sim reconhecer o meu erro e sofrer o dano desse erro. Existe o perdão de Deus, pastor, existe o perdão de Deus, mas existe o fruto daquilo que eu cometi, quer seja bom ou ruim, eu vou colher desse fruto. Agora,
eu não posso tratar isso como sendo algo a expor para o mundo ver de uma forma aonde venha trazer vergonha à igreja do Senhor, porque eu não creio que deva ir por esse caminho, mas eu acredito que parte da pessoa que errou, se ela entender que ela precisa de uma forma pública trazer a confissão desse ato, ela irá trazer. Se for algo de ser tratado de uma forma interna, através de um pastoreio, de um acompanhamento, também eu vejo que é correto. Agora, eu, como sendo alguém que conhecedor do pecado alheio, e eu quero expor isso, eu acho isso inadequado e eu acho isso fora de um ambiente de amor, a não ser que a pessoa ela não queira de forma alguma se arrepender. Aí é outro assunto. Entendi. Então eu penso assim. Eu acho muito curioso essa abordagem que Paulo faz, quando ele vai tratar sobre essa maneira com que Deus vai se sobrepor a Satanás, enfatizando que quem vai fazer isso é o Deus de paz, né? Porque o que eu percebo? Eu vejo em primeira instância Paulo tendo o cuidado, e evidentemente que orientado pelo Espírito Santo, a mostrar a motivação, né? A trazer esse entendimento sobre o espírito com o qual Deus está se movendo, mesmo para tomar uma ação violenta, que é esmagar Satanás. Então ele não é um Deus de guerra, ele é um Deus de paz. Mas mesmo um Deus de paz, quando precisa esmagar, ele esmaga, não é? Ele não flerta com a guerra, ele não flerta com o conflito, ele não vai de encontro a ele é um Deus de paz, ele ama a paz, né? Cristo é o príncipe da paz, evidentemente, o Deus de paz, o príncipe da paz. Mas o mesmo príncipe da paz também expulsou cambistas debaixo de chicote, né? O príncipe da paz também não se esquivou dos conflitos que ele precisou arguir com os fariseus, com os sacerdotes que tinham ali eram líderes cristãos defraudadores, né? Ele não teve qualquer tipo de restrição. Então, eu vejo esse sentimento, né? Eu trouxe 2 pontos. Um tem muito a ver com uma relação entre a igreja e algo que muitos consideram como algo não espiritual, não é minha opinião. Eu penso que nada que o homem que nasceu de novo, que realmente é um cristão genuíno e tem buscado conhecer o propósito de Deus, nada em que ele empregar energia, ele empregar força, empregar trabalho, é secular. Porque se ele está desenvolvendo, aplicando energia, força e qualquer coisa para mover algo que não está na mesma direção do propósito de Deus na vida dele, está uma coisa errada. Então eu parto desse pressuposto. Então eu entendo que a atividade que a gente desempenha no contexto social, ela deve sim estar alicerçada pelo propósito de Deus. Então a pessoa precisa encontrar essa percepção. De que maneira? E a política, né, trazendo para essa questão, para mim é um dos aspectos das quais eu creio que algumas pessoas Deus preparou e levantou para esse fim, certo? Algumas não, algumas estão lá, não deveria estar, mas eu acredito que é algo que a gente deva atuar. E quando eu falo de guerra a ser lutada, nós estamos falando sobre uma batalha e aspectos dos quais as pessoas são alvos de muitas críticas. Quando você vê um membro da igreja assumindo que ele tem uma vocação para a área política, então logo algumas pessoas pensam, pô, esse cara está abrindo mão do ministério dele, né? Eu penso que a gente tem que ter essa percepção. Se você tem esse encargo, então vamos trabalhar para isso, mas é uma batalha, uma guerra a ser travada nesse ambiente, qualquer que seja. É sua vocação? Então você entende que você não vai ser pastor, você não vai ser evangelista, você tem um propósito. O propósito de Deus colocar no teu coração é esse. Então vamos lá, legal, vamos lutar as guerras, né? Deus de paz, vamos seguir esse mesmo caminho, há algo a se pleitear lá.
E eu trouxe um outro exemplo que é de uma realidade muito interna nossa, né? São aquilo que os erros que muitas vezes a gente vê, exatamente como o pastor Elton estava falando aqui. A gente vê um monte de justiceiro aparecendo, né? Todo mundo querendo ver quem vai tacar a primeira pedra. E tem a turma do deixa disso, que pega e fala, não, política é coisa que crente não tem que se envolver, não tem que... Eu não estou nem falando de o cara ser candidato a nada, estou falando do pensamento político, né? Do cara ser politicamente instruído. O que está acontecendo no país, no ambiente político? Então parece ser uma coisa que, se você se envolve, você deixou de ser espiritual, que não é uma guerra da qual talvez Deus se importe, né? Então o outro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é nisso. Na percepção de vocês, né? Começando do pastor Welder agora, Deus se importa com essas guerras? Deus, eu já ouvi pessoas comentando assim, gente, vocês estão falando disso, estão comentando sobre isso, estão levantando essas coisas, sabe? Como se Deus não tivesse preocupação ou não tivesse desejoso de que essas coisas, no sentido de prática de ações pecaminosas, viessem à luz, ou que nós tivéssemos uma mente preparada para poder lidar com política, para lidar com assuntos que são delicados. E aí a turma do deixa disso logo aparece e fala, não, a igreja não tem que se preocupar com isso, Deus não se preocupa com isso. Deus se preocupa com essas coisas, pastor Helder? Eu penso que Deus se preocupa sim. Uma coisa que precisa arrancar, eu penso que precisa arrancar do meio cristão, é essa questão do secular, daquilo que é secular, daquilo que é cristão, que é ambiente de igreja. Eu não consigo enxergar algo que é secular. Se eu entendo que tudo é dele, então tudo que eu faço é para ele, o meu trabalho é para ele, quer seja em qualquer área que eu esteja, quer seja de uma forma ministerial, ou quer seja trabalhando em uma empresa privada ou um concurso público. Eu consigo ver que tudo isso é um ambiente santo e cristão. Não tem como ser secular e não ser. E hoje nós lutamos com muitas ideologias políticas, justamente porque eu vejo que por um grande período a política ela foi endemonizada. E aí nós perdemos esse tato, até onde a igreja tem que ir. Cara, se alguém tiver o encargo de ser um candidato e ele ganhar, cara, que ele seja e ganhe, e que ele honre a Deus naquela função. Nós vamos ter diversos exemplos sobre isso na Bíblia. José governou o Egito de uma forma poderosa, honrou a Deus. Então, se José tivesse inserido hoje no nosso ambiente, o que iríamos dizer dele? Entende? Mas o cara vai governar o Egito. Mas, cara, é lá que Deus está usando ele. Então, assim, nós precisamos parar com essa questão. Deus se importa, sim, com essas guerras. Não podemos pensar, deixa para lá. Não é bem assim. E por isso nós entramos na questão de ser passivo, né? Que é não assumir responsabilidades. É sempre deixar que alguém assuma esse lugar, quando de fato sou eu que devo fazer. Então eu penso que Deus se importa assim. Nos esquivar, né? Não, vamos entregar e vamos confiar que as coisas vão dar certo. Sim. E que Deus vai fazer tudo, enquanto Deus está levantando pessoas, né, para atuar nesse depois contexto. Reclamar, né? Depois a gente quer reclamar. Mas a gente não agiu. Simplesmente ficou aquém. Passivo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Também penso assim. E aí, pastor Zait? Deus se interessa, né, por todas as questões aqui no mundo, até porque o interesse dele é salvar as pessoas. Então o cristão nesse meio político, ele tem que estar inserido para ser um exemplo, né, para que as pessoas olhem e consigam ver, né, o plano de Deus para salvar, o plano de Deus para trazer um governo justo, e através das atitudes, das ações que vão ser diferentes, né, no modelo que ele vai tentar dialogar ou implantar ali na forma de governo a pessoa que estiver à frente politicamente, né? Então
precisa ter esse exemplo. Testemunho de Cristo precisa também ser levado a estes locais e precisa de uma pessoa lá representando. Deus usa pessoas, né? Eu recebi esses dias uma pergunta assim: até onde a igreja busca influenciar a sociedade? Até que ponto? Né? Tipo, era uma pergunta assim, crítica, né? Até que ponto a igreja pretende influenciar a sociedade? E aquela pergunta eu achei interessante, né? Porque assim, a partir do momento que, meu entender, né? A partir do momento que uma pessoa nasce de novo, de verdade, se torna cristão autêntico, transformado, né? Ele foi transformado. Automaticamente, todos os ambientes que ele frequentar vão receber o impacto dessa transformação, por causa da sua mudança de princípios, por causa da unção. Aí eu vou entrar num aspecto espiritual também. Tem um aspecto que é naturalmente perceptível, que é o cara vai mudar, a fala dele vai mudar, o comportamento dele vai mudar. Se ele realmente se converteu, se ele realmente teve um encontro com Jesus, vai mudar tudo. Toda a sua postura vai mudar, honestidade, integridade, verdade, tudo muda. Então esses aspectos são percebidos visivelmente. E existe a mudança espiritual, que ela não pode ser vista, ela é invisível, que é o cenário espiritual, a batalha espiritual ocorrendo ali, que ela vai ser travada, né? Para que aquela mudança naquele lugar ela tenha. Então isso é um aspecto que eu vejo que em todos os setores, e eu ando muito nessa mesma pensamento do pastor Welder sobre o entendimento do secularismo, que a partir do momento que eu sou realmente um cristão comprometido com Jesus e com a Bíblia, tudo que eu desenvolver, eu vou aplicar energia, força, aquilo é espiritual, aquilo tem a ver com o sagrado de Deus, tem a ver com aquilo que o propósito dele tem para a minha vida, e a partir daquele momento há uma guerra ali a ser travada, uma guerra espiritual, uma guerra ideológica, uma guerra, sabe, de aspectos comportamentais, onde existe a força das trevas querendo impor e impulsionar a sua mentalidade, e Deus, através da sua igreja, querendo trazer luz onde há trevas. Então, não tem jeito, há interesse de Deus, essas guerras precisam ser travadas, né? O Deus de paz, ele quer travar essas batalhas, não é? Porque são batalhas. E eu vou fechar o meu comentário aqui na frase que o pastor Welder abriu, que estão diretamente combatendo contra a verdade e a justiça. Então, a esses aspectos os quais Deus nos põe para que estejamos ali e combatendo, e lutando e discernindo, existem lutas que são espirituais, mas existem momentos, como a gente viu aqui, que o perfil do combate ele vai ter aspectos físicos. Jesus não fez um chicote espiritual para expulsar os cambistas. Ele passou a noite confeccionando um chicote de verdade, né? Então, existem essas questões. A necessidade de algumas questões, tanto físicas quanto espirituais. É isso. Assim a gente termina o nosso primeiro vídeo dessa série. Você viu que tem muita coisa aí para a gente falar. Então, fique conosco, continue acompanhando a nossa série aqui do Café com Palavra. Fique com Deus.